Boa tarde. Portanto, desculpem lá, a câmera não ligou. Isto é um bocadinho chato. Start video. Isto não foi automático. Pronto. Estão-me a ouvir bem então? Boa tarde, o meu nome é Rui Gomes, portanto, trabalho na Vodafone há alguns aninhos, portanto, não é o meu primeiro ano agora, desde o ano 2000. Portanto, eu comecei a minha vida no técnico, portanto, engenheiro de telecomunicações do técnico, depois fui para a concorrência, depois vim parar à Vodafone, e tenho passado por várias áreas na Vodafone. Tenho feito um percurso por muitas áreas, sempre na tecnologia, tanto como engenheiro de telecomunicações, e não quero contar agora a história toda, não temos aqui tempo, mas neste momento estou como Automation Team Leader, okay, que é uma equipa transversal de automação que foi criada pela tecnologia na Vodafone, e para fazer face a vários requisitos de muitas áreas, normalmente exteriores à tecnologia, para automatizarem certas tarefas e certos produtos e certos cenários. Porquê? Porque nós, tanto na engenharia, quando fazemos ou quando começamos a repetir tarefas, nós cansamos e temos de automatizar. Portanto, automatizar está-nos um bocadinho no sangue. Portanto, vocês na escola, de certeza, quando começam a fazer uma coisa repetitiva, criam uma macro, criam uma script, criam qualquer coisa para aquilo ser automático. As outras áreas, se calhar que não são tão geeks, tão nerds, não sei qual é o termo agora mais atual para isso, o meu filho diz que é nerd, o meu tempo era geek, ou Chrome. Um, Essas áreas normalmente vão ficando com processos morosos, processos repetitivos, e acabam por não automatizando tanto, ou são sistemas novos para fazer uma certa função, ou aquelas tarefas acabam por não ser automatizadas. Dito isto, portanto, foi criada uma área, portanto, para ser transversal, para tocar em todas, para tentar apanhar tudo o que é necessário ser automatizado, grande ou pequeno. O grande normalmente nem precisa de ser apanhado por esta área, porque normalmente há sempre projetos. O pequeno é que tem de ser recolhido, é prioritizado, e depois tentamos encontrar qual a solução tecnológica melhor para automatizar isso ou para melhorar a vida de quem executa essa tarefa. Uh, António, podes passar para o próximo slide? Portanto, há aqui um mito que os robôs vêm substituir as pessoas. Não é. Mas não é assim que a gente vê na Vodafone. Nós achamos ali como o Iron Man é uma extensão do Tony Stark, não é? Que é, no fundo, é um Tony Stark ainda mais melhorado. Portanto, o Tony Stark já é aquele gênio de Marvel que nós conhecemos, e o Iron Man então é o Tony Stark on steroids, como se costuma dizer. Portanto, é isso que nós vemos a automação. Portanto, usamos o nosso cérebro e podemos ainda potenciar mais coisas e fazer mais e entregar mais rápido e melhor e com mais qualidade aquilo que faríamos, portanto, se calhar no dia a dia, manualmente, ou mesmo com recurso a outras ferramentas não tão. Mas que já fazem algumas tarefas repetitivas, mas não automáticas. Lembro-me sempre do Excel e das macros da Excel, que é o que normalmente, ou aquelas bases de dados, o Access, quando há outras ferramentas muito melhores, e se nós pensarmos o desafio, tanto o desafio end-to-end, vemos que podemos automatizar até noutros sítios. Portanto, Tony, podes passar ao próximo slide só. Portanto, no fundo, a maneira de ver a automação pode ser como uma evolução, ou seja, nós vamos fazendo crescer as coisas, vamos automatizando isto e depois vamos automatizando aquilo. No fundo, se compararmos com um carro, é por mais cavalos ou reduzir custo, ter menos combustível por quilómetro, vamos melhorando, ou então, só mais um clique, ser um bocadinho, pensar o problema como de uma forma disruptiva, ou seja, pensar fora da caixa. Há ali uma frase que eu digo que é ter ideias, no fundo, é sentir e entender a dor. Portanto, e isso é um bocadinho também foi a razão que eu fui chamado para esta equipa de automação, porque com a minha experiência, normalmente eu fui sempre tendo muitas ideias ao longo da minha carreira, e eu ainda hoje sou chamado quando é preciso encontrar assim uma solução um bocadinho diferente, tanto que fora da caixa ou com outras ferramentas ou mais económica, normalmente é mais económica até, para resolver um problema. Mas o que nós temos de fazer para ter estas ideias, e é isso que nós queremos angariar e queremos mais colaboradores que pensem desta forma, é perceber qual é o verdadeiro problema. Ou seja, por exemplo, no caso da Customer Operations, que é a equipa do António Veiga, eu quando fui visitar um Customer Care, um centro de atendimento há algum tempo, eu fiquei impressionado com a maneira que trabalhavam, que não se deve trabalhar assim no século XX, portanto, não, tem muitas tarefas repetitivas, tinha muita coisa super automática, mas depois havia muitas tarefas, e foi para isso que eu fui lá chamado, para ver isso, em que aquilo havia muitas tarefas repetitivas, então tem de se pensar como é que estas pessoas que estão a fazer uma tarefa repetitiva aí podem
trabalhar de outra forma, portanto, não fazer tanto copy-paste, não abrir tantas janelas, porque se pensarem uma pessoa do customer care que esteja todo dia, de manhã à noite, a abrir janelas, a fechar janelas, a fazer copy-paste, além de não ser muito produtivo e não ser eficiente, também é sujeito a erros humanos, não é? Portanto, é natural. Portanto, é isto que é preciso fazer, mais do que automatizar e ter uma máquina que faça mais coisas e mais rápido, com mais capacidade, é pensar também na forma que aquela pessoa está a trabalhar, quais são as suas dificuldades, porque é que se engana mais vezes do que seria desejado, porque se calhar faz demasiados copy-paste, não é? E algum há de falhar, ou porque a ferramenta é demasiado complicada e tem de abrir muitas janelas e tem de copiar muita informação de muitas fontes, se calhar tem de se preparar melhor a informação. Portanto, é esta parte da disrupção que nós acabamos por dar mais valor, porque é isso que nos vai permitir ter, portanto, um melhor produto em menos tempo e depois no fim as pessoas também ficam mais satisfeitas, não é? Porque chegam ao fim do dia e fizeram mais. É um bocadinho aquele Tony Stark do slide anterior. Podes passar o slide, pronto. Portanto, na Vodafone, tanto com esta equipa, nós vemos muitas hipóteses de automatizar. Portanto, aquelas tarefas morosas e repetitivas que eu já tinha dito. Portanto, a gente fala muito do Excel porque as empresas com alguns anos, o Excel é também uma base de dados, não é só a folha de cálculo, é também uma base de dados. Com todos os problemas que isso tem, que a ferramenta não está disponível para as outras áreas, há N versões do mesmo Excel, nem é sempre preenchido, nada controla, portanto o Excel, apesar de ser uma ferramenta aqui, isso para mim já agora partilho, é a melhor ferramenta que a Microsoft tem, porque eu gosto bastante disso, mas depois, como é muito boa, acaba por ser abusada. Portanto, há tarefas muito burocráticas e tem um bocadinho aqui, toca um bocadinho na parte da disrupção, que às vezes parte da burocracia que é criada nas empresas é criada pelas próprias empresas, em que se calhar num momento histórico fazia sentido essa burocracia, por exemplo, agora no momento mais recente, toda aquela parte da proteção de dados, em que nós temos de verificar se tanto os nossos clientes, vocês, realmente consentiram que a gente pudesse usar os dados para aquele fim, mas isso monta uma burocracia, ou instala uma burocracia dentro, neste caso da Vodafone, que se há de perpetuar durante muito tempo. Provavelmente daqui a 5 anos, quando as leis forem revistas ou quando todos os clientes já derem consentimento, que já não tem problema nenhum, que para a Vodafone, não para partilhar com terceiros, aqueles dados são perfeitamente aceitáveis, se calhar nós ainda temos lá aquelas máquinas montadas para verificar que realmente aquele cliente tinha dado consentimento, mas vai haver um dia em que todos deram consentimento e a máquina lá está, não é? E portanto, é esta parte que se calhar a máquina tem a desaparecer do caminho. Portanto, isto é um dos desafios, aliás, uma das funções que eu tenho é de simplificação, que é olhar para as coisas velhas, vamos dizer assim, e o que é que já se pode tirar do caminho, quais são os pedregulhos que temos no nosso caminho que já podemos tirar, que quando foram lá colocados, faziam todo o sentido e era a melhor solução. Mas passados 5 anos, se calhar não é a melhor solução. Portanto, se calhar hoje há uma ferramenta melhor, mais simples, se calhar nem automatizar, é só retirar. Portanto, aquela função é para retirar. Pronto, fala aqui dos relatórios e fala então naquilo que eu estava aqui mais focado, na parte de revolucionar a forma de trabalhar, que é para isso que nós precisamos de pessoas novas, que tenham visto outras coisas, portanto, e agora estou a olhar muito para vocês, que nos digam, pá, não, isso já não se faz assim, isto agora há aqui uma ferramenta que a gente usa e com 3 cliques faz de outra maneira, e já até podemos chamar a inteligência artificial que já é usada com linguagem natural em português para não sei o quê, ou seja, todas essas ideias que revolucionam a forma de trabalhar, claro que nós andamos à procura, mas vocês estão no meio universitário e tiveram trabalhos e que interagiram com ainda mais pessoas do que nós, com certeza que nos vão trazer mais ideias. Portanto, eu reafirmo esta parte de revolucionar a forma de trabalhar, porque vocês, não só pelo ano de pandemia que tivemos todos em casa e que vocês também adaptaram a vossa maneira de trabalhar, e nós também, mas também tiveram contacto com outras coisas e com outras pessoas e muitas vezes de outros cursos que nos deram outras ideias, não é? Que às vezes temos um bocado aqui nestes cursos tecnológicos e temos um bocadinho formatados, mas se calhar alguém de design ou de artes já vos deu uma ideia que para fazer uma tarefa repetitiva e chata que vocês nunca se teriam lembrado. António, podes passar só para... Pronto. Aqui este slide é só um bocado para resumir, e tenho um slide que detalha um bocadinho o que é a automação. Portanto, nós temos aqui duas partes, temos a automação das aplicações, não sei se vocês conseguem ver, mas atrás na parte de cima tem as aplicações, na parte de baixo está os dados. Posso começar pelos dados. Portanto, o que estamos a ver em baixo é como uma organização data-driven, portanto, virada para os dados, deve funcionar. Se quiserem, pensem no Google ou pensem no Amazon, mas podem também pensar na Vodafone Portugal. Portanto, nós temos as fontes de dados e acreditem que na Vodafone temos imensas fontes de dados, não só ali
na equipa do António Veiga, o António Veiga está debaixo de dados, digamos assim, todos os dados dos clientes, as queixas, os obrigados dos clientes também têm de ser recuperados e têm de ser falados alto, né? Porque às vezes temos agradecimentos especiais de clientes, mas temos muitas fontes de dados, mas depois temos de governar esses dados e temos de os governar de uma forma automática. Ou seja, temos os dados em RAW, que é os dados crus, que vêm dos sistemas, temos de saber quando há uma falha de dados, que é aquele cleanse data, já agora aqui um bocadinho de introdução ao tema dos dados, o cleanse data é os dados que são limpos, ou seja, se faltou 1 hora de dados no número de chamadas de dia, nós não vamos fazer só 23 horas, nós vamos perseguir a pegar no dia anterior, saber quantas chamadas é que havia naquela hora e introduzimos aí, pomos um asteriscozinho, mas depois quando calculamos a média do dia ou o máximo do dia, aquilo já faça sentido e não temos ali um valor errado. Esta é chamada. E o conformant é que tem um selo para dizer estes dados foram validados, foram verificados pelas equipas, e as equipas, eu estou a dizer que não são pessoas, podem ser só robôs ou automatismos, e então temos uma política de dados. Ou seja, é parte dos dados, como vocês veem da Google ou da Amazon, ou isso, em empresas modernas e que têm uma governação de dados, têm isto de forma automatizada para que quando os dados são dados mais para a direita, para o Automated Official Reporting, que é no fundo aquele reporte oficial, que é quantas chamadas é que são feitas na Vodafone, automaticamente já passou por isto tudo. E se alguém houver uma auditoria ou alguém perguntar, mas isto foi mesmo assim? Ontem só se fizeram 3 chamadas na rede toda? E nós vamos dizer, sim, sim, porque ontem houve um apagão, não havia energia no país todo e só foram feitas mesmo 3 chamadas na rede toda. Isto tem de ser preciso fazer o chamado traceability, não falta-me agora o nome em português, mas poder então investigar se realmente é isso. Aquela parte do self-service BI, que é no fundo, o BI quer dizer Business Intelligence, desculpe aqui algumas siglas ao Vodafonês, como eu costumo dizer, mas no fundo cada colaborador da Vodafone, se quiser melhorar o seu dia-a-dia, tem de ter acesso aos dados, tem de ser self-service. Se ele quiser saber quantas chamadas foram feitas no dia anterior ou no mês anterior, ele tem de saber onde ir, onde é que está a informação correta e se calhar ele vai querer construir uma informação de quantas chamadas especiais de um certo tipo, por exemplo, para o programa da Cristina, não é? Quantas foram feitas, mas isso é o número de chamadas para o programa da Cristina, que é uma versão do número de chamadas da rede toda da Vodafone. Mas esses dados, nós temos uma estrutura hoje de dados que permite criarmos estes dados que o Rui Gomes criou, disponibilizar à comunidade e depois a comunidade poder ir lá buscar. E, por exemplo, quando as chamadas da Cristina passam as 10.000, então temos um alarme. E há outra pessoa na empresa que pode criar um alarme para quando o número de chamadas para o programa da Cristina passar as 10.000, poder, sei lá, mandar um alarme ou dizer a alguém que se calhar passa-se qualquer coisa ou se realmente as chamadas foram bem cobradas ou não. Isto é a parte do automatismo dos dados e é uma parte onde nós precisamos muitos colegas vossos, ou mesmo vocês, para nos ajudarem nisso, porque a quantidade de dados que a Vodafone, os outros operadores estão assim, mas a Vodafone, que agora tem uma política de dados end-to-end, vai precisar. Isto é um tema muito. A parte de cima tem a ver com aplicações. E aplicações não é só os temas que fazem cursar as chamadas ou que fazem cursar os dados. Tem mesmo a ver como ferramentas para monitorar se está tudo a correr bem, para gerar relatórios, toda aquela parte que diz ali em cima, a orquestração, é quando nós queremos, e já hoje fazemos, ter um produto que no fundo é feito no que nós chamamos low code, no code. Isso no fundo são plataformas, em vez de vocês programarem em C ou em JavaScript ou em React, é uma coisa que é fluxogramas, portanto aquilo é muito mais simples, tem logo verificação de erros, e aquilo permite depois chamar várias outras aplicações, subaplicações, se quiserem, que é um bocadinho aquilo que diz ali em baixo, microserviços ou APIs, e depois, no fundo, o produto ou aquela solução é uma caixa de Legos, não é? De toda montada, em que vocês, com os fluxogramas desenhados e é mesmo desenhados, conseguem ter uma aplicação móvel, que, por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos ali, neste caso, o door-to-door da Vodafone, que é o door-to-door. São aquelas pessoas que vão instalar fibra casa da Vodafone, em clientes Vodafone, eles hoje têm uma aplicação que ela é feita em low code, ou seja, aquilo é uma aplicação que eles descarregaram para o telemóvel, que depois vai verificar se aquela morada realmente tem fibra para instalar, se houve problemas naquilo, quais são os problemas que houve, se aquele prédio já está cheio, não está cheio. Tudo isso é feito graças a nós disponibilizarmos cá em baixo microserviços, não é? Portanto, aquela parte dos containers tem mais a ver com a infraestrutura, mas depois há toda uma orquestração feita nesse tal low code, neste caso até OutSystems, passa publicidade, e depois uma aplicação que é descarregada para Android ou para iPhone. Ou seja, e isto
é a automação, digamos, dos tempos modernos, que a automação não é uma coisa que automatiza do princípio ao fim. É uma caixa de Legos em que a gente vai montando os Legos, monta as pecinhas e depois permite não só ser mais fácil, ser mais robusto, mas também qualquer colaborador da Vodafone pode ir lá e acrescenta mais uma peça ou acrescenta mais uma função, ou disponibiliza. E nós insistimos para que quem desenvolva disponibilize as tais APIs, as APIs são as interfaces para depois poderem ser chamadas, para que depois toda a comunidade de Vodafone, e não é só Vodafone Portugal, portanto nós estamos a partilhar isto com, com o grupo Vodafone, com as outras operações internacionais, e há coisas a serem desenvolvidas na Turquia, na Vodafone Turquia, que são reaproveitadas para Portugal ou são mesmo chamadas, às vezes usa mesmo o mesmo código, a mesma API a gente usa, e depois a API da Turquia é que vem chamar serviços cá em Portugal. Portanto, é esse o mundo, tanto na tecnologia da automação, estamos hoje. António, podes passar? Pronto, este podemos passar, mas no fundo é um resumo que é promover, tanto nós queremos promover uma mudança cultural, as pessoas têm de pensar em automação logo quando estão a desenhar as soluções, portanto não é como vai ficar, é como é que pode ser automatizado. A inovação já falei muito, portanto nós criámos para isso um centro de excelência de automação, ou seja, para partilhar as melhores práticas. Nós temos uma equipa com pessoas dedicadas para a automação, não é? E que partilhamos, e qualquer pessoa pode desenvolver-se nessas ferramentas, mas temos uma equipa, tanto querem OutSystems, quem UiPath, não interessa agora os fornecedores, para ajudar e para partilhar as melhores práticas, depois aquilo ser reutilizado, para poder ser mantido. Porque às vezes fácil é fazer, é mais difícil é manter. Pronto, e depois queremos também trazer novas tecnologias e já estamos a fazer. Podes passar, António, um bocadinho. Pronto, aqui está um mar de aplicações que nós usamos, mas no fundo é qualquer um pode automatizar, portanto não há nenhuma ferramenta ótima para tudo, não há uma coisa que resolve tudo. Por exemplo, aquelas duas lá de cima, o UiPath e o Blue Prism, e depois o António vai explicar, chama-se RPA, são ferramentas de RPA. RPA é Robotic Process Automation, é quando a maneira mais simples de automatizar é simular um humano a usar um teclado, um computador portanto, um teclado, um monitor e um rato, ok? E é o que aquelas duas ferramentas fazem. Portanto, aquilo é programado, é um bocadinho mais inteligente que isto, mas hoje programa como se fosse um humano a aceder a um sistema, a descarregar, a fazer copy-paste de um lado para o outro, se calhar aceder a uma base de dados, compor, são essas duas ferramentas. Portanto, OutSystems é aquela que eu disse de low code, portanto, o React Native é aquilo que o Facebook foi lançado pelo Facebook, portanto, o nosso My Vodafone também usa isso. Nós temos Google Cloud, Azure, AWS, acho que vocês sabem o que é, mas nós na Vodafone usamos isso tudo. Depois temos ali aquelas HPSA, Service Activator e Web Method, são orquestradores, são outros orquestradores, mas estes são orquestradores feitos do princípio ao fim, mais do que peças de Legos. E depois temos ferramentas de reporting, Splunk e Elastic. Todas estas ferramentas, a fazer código ou não fazer código, todas elas, umas fazem, outras não, têm todas hoje automação e estão todas a ter desenvolvidas automação sobre elas na Vodafone. A maior parte das automações são compostas de várias ferramentas destas, não é só uma. Portanto, a OutSystems chama coisas no Splunk, chama coisas no Elastic, chama coisas no WebMethods, React Native chama coisas no LPC. Portanto, ou seja, todos falam com todos. E é essa a infraestrutura que nós temos hoje e é assim que nós queremos que seja, que é para qualquer pessoa que venha para a Vodafone, qualquer colaborador, possa escolher a melhor ferramenta para aquele serviço e usar as outras ferramentas direto ou indiretamente. Portanto, que temos de garantir segurança, isso eu não posso esquecer de dizer, portanto, e queremos que as coisas possam evoluir, como eu disse, é preciso que as coisas possam ser mantidas. E queremos que venham aprender connosco, que venham aprender a automatizar e a melhorar os nossos produtos, os nossos serviços. Só para terminar o último slide. Podes passar o último slide. Portanto, nós temos algum cuidado que temos uma fase de divergência, que é quando todos têm ideias e muito boas ideias, mas depois, quando vamos concretizar, temos de ter algum cuidado. A Vodafone é uma empresa cotada, portanto não podem acontecer muitos acidentes, nós não queremos que aconteça nenhum, como é óbvio, e portanto as ideias são pesadas, são verificadas, e depois há um conselho que aprova, e só depois é que é feita uma seleção e há euros. Isto para aquelas automações mais maiores, e nomeadamente aquelas que o António vai falar a seguir. Ou seja, é preciso que depois aquilo faça sentido para a empresa, não seja só uma boa ideia, muito gira, mas que depois não traga benefício nenhum à empresa. Às vezes há coisas feitas só para aprender, mas não é dessas que estamos a falar aqui. E por isso venham trabalhar para a Vodafone, pelo menos a nível da automação, e vocês verem agora exemplos do António, temos muito para vos oferecer. Ok, António, podes dar os votos dos exemplos que a Samara presta. Eu acho que o Rui já fez aqui uma grande apresentação sobre a vertente da tecnologia. Portanto, eu chamo-me António Veiga, sou responsável do Contact Center da Vodafone. Não tirei a minha licenciatura no técnico, sou licenciado em gestão no ISCTE,
mas fiz uma boa parte da minha carreira até agora numa vertente muito técnica, até muito antes de vir para a Vodafone, e na Vodafone já tive a oportunidade de estar em diversas áreas até chegar à área de operações. Bom, o que é que nós trazemos aqui? Portanto, o Rui já falou sobre a parte da tecnologia, já falou sobre o centro de excelência, e o que nós trazemos aqui é o que é que nós temos estado a fazer na área de operações a cliente, que não faz apenas suporte típico telefónico aos nossos clientes, também tem áreas de back-office e áreas que fazem um conjunto de processamento de atividades que não são tratadas diretamente com os clientes. O que é que nós estamos a fazer na vertente da automação? Portanto, esta jornada, esta journey da automação do nosso caso já começou há algum tempo, portanto começámos a olhar para este tema da automação e da robotização há 3 anos atrás, e há 3 anos atrás começámos a desbravar caminho que depois foi aprofundado, como o Rui disse bem, com a criação de uma área específica de automação na Vodafone, e esse desbravado caminho levou-nos, como vocês podem ver ali em 2018, a fazer uma parceria com um dos nossos parceiros, daqueles parceiros que nós temos no Contact Center, que é a Cibos, e a Cibos é muito conhecida por gerir as máquinas multibanco, o MBWay e um conjunto de tecnologias, mas eles também são um provider em termos de gestão de contact centers e tecnologias, e decidimos fazer uma parceria com eles e com a IBM para testarmos um conceito inicial que era como automatizar um processo de negócio que nós temos, que é no fundo as vendas à distância, no caso concreto do móvel. Portanto, estivemos durante o ano 2018 a desbravar este caminho, a analisar como é que poderíamos implementar a solução. Testámos 2 soluções específicas da IBM, portanto, testámos o Blue Prism, que o Rui já falou que é uma das tecnologias que nós temos licenciadas ou certificadas internamente na Vodafone para fazermos desenvolvimentos, mas também testámos, e isso até por sugestão da própria IBM, testámos componentes específicos do Watson, coisas que foram reaproveitadas das tais peças de Lego que o Rui falou há pouco na apresentação dele. Tivemos aqui algum sucesso em termos de implementação deste nosso primeiro robô, achámos que os resultados eram positivos e daí, desde essa altura para cá, até com a criação da área de automação interna, fomos fazendo aqui um percurso de extensão daquele que foram os conceitos que nós implementámos no robô que implementámos inicialmente para outras áreas. Como vocês podem ver aqui, em 2019 começámos a pensar como é que poderíamos melhorar a parte da gestão da documentação da portabilidade. Mais tarde, já no final do ano, nós temos um processo que faz o apoio à portabilidade e à desativação e tudo aquilo que nós temos em termos de processo para facilitar aquilo que se chama a venda à distância ou porta a porta. Em 2020 decidimos fazer uma análise muito detalhada sobre alguns dos processos da fraude e como é que poderíamos ajudar os colegas da fraude a melhorar ou automatizar alguns dos processos deles. Também na vertente dos acordos de pagamento, naqueles casos em que o cliente celebra connosco um acordo de pagamento para pagamento da dívida que tem em curso. No final do ano, já em outubro, estendemos aqui a nossa área de automação, a nossa análise de processos, para processos que visam a refidelização de clientes, portanto, sempre que um cliente entra em contacto connosco, seja por via direta, seja através das nossas áreas comerciais, para fazer refidelização, ou quando nós o contactamos também nesse sentido, então nós temos que refidelizar o cliente utilizando as novas condições que são acordadas, e portanto o que nós tínhamos até à data, até a implementação deste robô, tal como o Rui referiu, tínhamos um conjunto de pessoas que faziam, ao longo do seu dia normal de trabalho, o provisioning, portanto a parte de ativação, a alteração dos nossos sistemas. No nosso caso nós utilizamos Siebel, que é uma plataforma de CRM, portanto normalmente os assistentes utilizam Siebel para fazer toda a parte de provisionamento das novas condições comerciais, e agora nós temos um robô que, mediante um conjunto de condições que nós especificamos, depois falarei sobre isso um pouco mais à frente, o robô faz todo o processo do princípio até ao fim. Fizemos também no final de 2020, já em pandemia, portanto há a salientar que nós não paramos esta jornada pelo facto de estarmos desde essa altura para cá, desde março do ano passado até esta data, a trabalhar remotamente, quer nós, quer as nossas equipas. Portanto, estendemos isto para suportar aquilo que são queixas que nos chegam através de um portal que existe disponível na internet, que é um portal de queixas. Implementámos também um robô para a parte de pré-vendas, portanto, às vezes, para o que é que são as pré-vendas. Portanto, cada vez que nós temos uma disponibilização de novas zonas de cobertura de fixo para os nossos clientes, temos um processo anterior que é disputado nas nossas áreas comerciais de pré-vendas nessas zonas. Nós vamos angariando clientes nessas zonas e depois, quando efetivamente essa zona vai ficar liberta
para a ativação, que a rede fica disponível para implementarmos esses novos clientes. Temos ali um lote de clientes que já são pré-vendas e, portanto, nessa altura nós materializamos a ativação dos processos. E em 2021 temos estado a estender alguns dos robôs que nós fizemos, sobretudo para a parte de provisioning, para a parte de alterações de serviço, para provisionar contas, para a parte do móvel. Portanto, o que é que nós estamos agora concentrados? Concentrados e temos que estar sempre na parte da otimização dos robôs, garantir que olhamos, percebemos se há eventualmente pontos a melhorar nos desenhos que nós fizemos, nos fluxos que nós definimos, no processo que foi implementado, olhamos para os erros que vão aparecendo, identificamos oportunidades de melhoria, algumas delas são endereçadas por nós, outros são endereçados pelos parceiros que tiveram na base do desenvolvimento daqueles novos RPAs, e temos estado a fazer outra coisa muito interessante, que é alguns dos RPAs que nós criamos exclusivos para a nossa área, para a área de operações em clientes, estão neste momento a ser clonados para outras áreas, para o telemarketing, para as lojas, e portanto estamos a fazer aqui um caminho, diria, de clonagem de alguns dos nossos RPAs para as outras áreas. E é óbvio que também estamos também a identificar novas oportunidades, novos RPAs, eu diria que é um work in progress. Em termos de tecnologias, depois daquele primeiro teste que fizemos aqui há 2, 3 anos atrás, com a IBM e com a Blue Prism e com um conjunto de componentes do Watson que eles disponibilizaram para nós, temos estado, no nosso caso concreto da área de operações a cliente, a desenvolver todos os nossos RPAs, quer aqueles que fazemos internamente com uma equipa que nós temos, quer aqueles que subcontratamos a 2 ou 3 empresas que nós licenciamos no passado para fazerem desenvolvimentos por nós numa tecnologia que se chama o iPaaS, ok? Portanto, diria em traços gerais, eu só trouxe aqui um resumo daqueles que foram os principais, mas nós já implementámos mais de 10 robôs e em termos de savings, quer do ponto de vista de tempo, quer do ponto de vista de custos, aquilo que vimos na implementação em termos médios destes RPAs é que eles implicam, ou têm implicado no nosso caso, atendendo ao desenho que nós fizemos, uma redução quer de tempo, quer de custos, em cerca de 40%. Bom, dar-nos aqui dois exemplos. Portanto, este é um RPA, que é que ele faz? Portanto, cada vez que há um processo de vendas à distância, o comercial acordou com um cliente nosso um processo de venda ou um processo de fidelização, esses processos chegam-nos a nós, seja por via direta, seja por via indireta, chegam-nos a nós, a uma área que nós temos que trata esses pedidos que nos chegam das nossas áreas comerciais. Em termos de dimensão, estamos a falar de mais de 40 mil pedidos por ano. Portanto, é muito expressivo em termos de volume e esta é uma característica importante no RPA. O RPA, idealmente, não deve ser desenvolvido ou desenhado para processos de baixa volumetria. Portanto, aí o ganho é marginal e, se calhar, seria muito maior o esforço de implementação do que os ganhos que nós possamos ter com a implementação do RPA. Este, em concreto, tinha e tem bastante volumetria, aliás, até tem vindo a crescer com o efeito da pandemia, cada vez mais as vendas à distância, muito mais do que as vendas presenciais nas lojas ou nos nossos agentes, têm vindo a aumentar. Portanto, este processo demorava, feito por um humano, cerca de 13 minutos. Portanto, 13 minutos vezes as 40 mil atividades que nós tínhamos ali, dá para perceber que, obviamente, estão aqui muitas horas envolvidas em termos de trabalho. Num trabalho que é, como o Rui disse há pouco e muito bem, é sempre feito da mesma forma, é relativamente cansativo para quem tem que o fazer todos os dias. Demorava 13 minutos e com o robô, com a implementação de que nós fizemos em termos da automação do robô, passou de 13 minutos para 8 minutos, o que implicou uma redução de 40%. Claro que tudo isto impacta depois numa variável importante, ou 2 ou 3 variáveis, que depois eu vou cobrir aqui num slide mais à frente, que é a variável tempo, e tempo para nós também significa time to market, portanto, a nossa capacidade de disponibilizar aos nossos clientes a oferta que foi negociada com as nossas áreas comerciais. E tem outra componente que é a componente de tempo. Portanto, quanto mais rápido nós formos a processar estes pedidos, maior capacidade de livre que nós temos, e com o RPA temos inclusivamente a possibilidade de ter o RPA trabalhado durante a noite, fora de horas, sem limitações em termos de horários. Portanto, este é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que trazemos aqui é relativamente parecido, mas para uma área diferente. Também para as vendas à distância, que é exatamente igual, mas a ativação de serviços 3P, portanto 3Play. Portanto, aqui os ganhos foram mais ou menos os mesmos, portanto, a volumetria é mais ou menos parecida, cerca de 30 mil processos por ano. Um humano demorava cerca de 6 minutos a processar o pedido, com todas as fases que têm que ser feitas de provisioning dentro dos nossos sistemas, e com o robô diminuiu para 3 minutos. Portanto, conseguimos otimizar aqui bastante o trabalho que foi feito em termos de robotização por parte do nosso robô.
Depois, quando falamos de drivers de melhoria de processos, já toquei aqui num outro ponto. Há aqui 4 dimensões que são muito importantes quando pensamos num robô. Há uma variável importante que às vezes pode ser o driver para a implementação do RPA, que é o driver tempo, time to market, ou seja, eu quero responder o mais depressa possível à implementação, ao provisioning, à ativação, às alterações que são acordadas com os nossos clientes. E aqui a variável tempo é uma variável muito importante. Outra variável muito importante é a variável qualidade. O robô, se for bem desenhado, e aqui, obviamente, implica necessariamente uma análise muito detalhada sobre o processo e sobre como é que ele pode ser implementado, se for bem implementado, não tem as falhas características dos humanos. O humano, naquela altura, quando está a provisionar e já vai no pedido 40º do dia, pode ficar cansado, pode ficar menos atento, pode cometer uma falha, pode escolher o tarifário que não é o tarifário correto, o desconto que não é o desconto correto, e isso tem um impacto muito significativo, porque obviamente não há nada pior na relação com um cliente connosco do que nós acordarmos uma determinada condição comercial com o cliente fica convencido que aquilo vai ser aplicado em termos dos nossos sistemas, recebe a fatura, se for esse o caso, e repara que de facto aquilo que foi implementado do ponto de vista de provisioning não foi necessariamente aquilo que foi acordado com a nossa área comercial. O que é que acontece? O cliente vai a uma loja, contacta-nos, é um cliente insatisfeito, é uma reclamação e, portanto, estamos a potenciar aqui insatisfação por parte dos nossos clientes, contactos connosco, com o contact center ou com as lojas, e estamos a criar uma má experiência de relacionamento com o cliente. A terceira variável, e também pode ser uma variável importante na análise e na seleção de um processo de implementação, pode ser custos, e deve ser custos em determinado tipo de processos. Sempre que os processos têm uma volumetria grande, sempre que eu tenho algum tipo de pressão para diminuir ou para otimizar as nossas operações, ou seja, reduzir custos e ter aqui uma operação muito mais eficiente, eu devo olhar para esse processo com bastante detalhe e devo procurar colocá-lo dentro daqueles que são os processos avaliados em termos de implementação, dentro daquele modelo que o Rui falou há pouco de screening dos processos que vão ser alvo de implementação. E depois há outra variável que é a terceiro driver, o quarto driver e o último, que é a escalabilidade. Portanto, se eu tenho a certeza absoluta que vou ter necessidade de aumentar por questões que têm a ver com o negócio este processo, imagina que eu vou começar a divulgar este processo, vou ter uma campanha comercial, uma campanha above the lines, usando um conjunto de canais de comunicação, provavelmente eu tenho 2 caminhos. Ou eu começo a recrutar mais pessoas e vou-me começar a preparar para suportar essa campanha, ou então eu tenho que seguir um caminho de automação e aí o robô, como é escalável, se eu desenhar bem e se ele estiver bem fundamentado do ponto de vista técnico, então o robô é escalável e, portanto, teremos condições de garantir resposta àquele que é o aumento da atividade comercial que possa surgir. Não podemos esquecer aqui uma dimensão, que é a dimensão das pessoas, e isso é uma preocupação muito grande nossa. Obviamente, quando se pensa em RPAs, em automação, e o Rui também falou há pouco um bocadinho sobre isto, temos que pensar também que, de facto, pelo facto de estarmos a automatizar processos, inevitavelmente podemos vir impactar pessoas que, na altura, estavam a tratar daqueles processos no seu trabalho normal. Portanto, temos que pensar também numa lógica de pessoas e pensar que, para além da vertente da automação dos processos, temos que pensar como é que nós realocamos aquelas pessoas que estavam a fazer aquela atividade para outras, garantindo que elas continuam a ter o seu emprego, obviamente em tarefas, se calhar, de maior complexidade, mais úteis até para a nossa organização. Bom, no nosso caso, sim, partilhar convosco aqui alguns learnings sobre o que é que tem sido esta experiência de 3 anos em termos de automação de processos. Portanto, aqui a primeira dimensão é a equipa. Portanto, no nosso caso concreto, nós fizemos uma aposta que assentou em 2 pilares. Primeiro, criámos aqui um conjunto de pessoas internas dentro da nossa organização, na direção de operações a cliente, que eu faço parte, que no fundo aquilo que tem é capacidade e foi-lhes dado formação, é outro pilar que depois falarei aqui mais à frente, foi-lhes dado formação para garantir que eram capazes de desenhar e, em alguns casos, até implementar tecnicamente os robôs que nós fomos identificando. Claro que ainda não têm conhecimento para desenvolver aqueles que são robôs mais sofisticados, mais complexos, e para esses nós recorremos a parceiros que nós avaliámos e certificámos no passado, mas aqui a componente da equipa é muito importante, é a equipa que desenha o processo e, em alguns casos, é a própria equipa que o implementa em termos do próprio robô. Outro ponto importante em termos de equipa é prioridades. Portanto, eu posso identificar 3 ou 4 pessoas
para trabalhar neste projeto, mas se não disser a essas pessoas que de facto isto é prioritário versus outras coisas que tenham em carteira a fazer, nada vai acontecer. Portanto, posso ter a expectativa que eventualmente o trabalho apareça feito, mas se eu não lhe der prioridade em termos de implementação, em termos de drive para este tipo de projetos, nada acontece. A parte da formação é muito importante, já falei sobre isso. No nosso caso, aquilo que fizemos, para algumas pessoas tiveram formação específica, que nós contratámos externamente para ser dada e, portanto, as pessoas passaram por processo formativo e, para além disso, a própria UAPAS e assim como outros parceiros tecnológicos que nós temos, disponibilizam-se algum tipo de formações online, até certificações, que permitem às pessoas se dedicarem algum tempo a aumentar o seu know-how neste tipo de soluções. Depois aqui um bocadinho embaixo do lado esquerdo, aqui já a equipa formada, já a equipa treinada, é importante começar a redesenhar os processos. Portanto, o Rui falou um bocadinho há pouco sobre isso. Quando se pensa na automatização de um processo, tem que haver sempre um período de pré-análise do processo e garantir que se implementa, que se automatiza um processo que seja ótimo e não um processo que é um bocadinho manhoso e que tem um conjunto de defeitos, um conjunto de problemas e, portanto, só estou a replicar com um robô os problemas que o processo já tem. Portanto, deverá haver sempre uma pré-análise do processo e garantir que aquilo que se vai desenhar e implementar do ponto de vista técnico é um processo que, diria, tem que ter algumas condições de sustentabilidade. Depois, outro ponto que nós avaliamos no passado na implementação destes robôs era que robôs é que nós conseguimos implementar que sejam capazes de ser implementados de uma forma 100% automática ou semi-automática. E no nosso caso, aquilo que chegamos à conclusão é que temos um conjunto de processos que podem ser implementados tecnicamente a 100% desde o princípio até ao fim, sem qualquer tipo de problemas. Temos outros processos em que a única forma de termos alguma componente de automação é termos alguma parte, até pode não ser necessariamente no início, pode ser no início, no meio ou no fim, alguma parte em que teremos que continuar a ter algum trabalho humano. Portanto, e esta lógica de termos processos 100% automáticos ou semi-automáticos é muito importante em termos de definição daquilo que é o trabalho que depois acaba por ser feito. Depois aqui em termos de regra, a famosa regra do 80-20, que vocês já devem ter ouvido falar, que é não vale a pena estar a tentar desenhar e implementar um robô que cubra 100% dos cenários, porque aí eu não vou conseguir implementar o robô. Portanto, são tantas as nuances, tantos os fluxos adicionais, tantas as possibilidades de erro, que é melhor concentrar-me em 80% das situações e nessas ser bom em termos daquilo que é o accuracy do próprio RBA, do que estar a desenhar num processo ótimo que sei que nunca o vou ter, ok? E depois aqui o último ponto, aqui o Cristiano Ronaldo, num dia que ele estava muito contente, se calhar tinha marcado aqui uma série de golos a uma seleção qualquer, mas é no fundo ter uma estratégia, portanto definimos bem aquilo que queremos implementar, até em termos de comunicação, apostar muito na melhoria dos resultados, portanto obviamente tentar ter aqui alguma ambição em termos de implementação dos próprios RPAs e o que é que podem ser bons resultados, e depois uma regra que nós temos procurado ter em termos do output, do accuracy destes RPAs, que é, temos que ter valores em termos de fiabilidade para o processo acima de 80%, ou seja, se eu colocar 100 processos a correr naquele RPA, tem que ter no mínimo 80 que correm bem e que eu não vou lá fazer nada e, portanto, que tenha a garantia que o processo corre bem do princípio até ao fim. Portanto, esta é a métrica que nós temos utilizado. Claro que se conseguimos mais, melhor, abaixo disso não é bom e, portanto, temos que trabalhar para eventualmente identificarmos o que é que pode ser melhorado naquele robô, naquele desenho, naquele processo, para que o output final seja muito mais positivo. E, obviamente, queria-vos dizer que, obviamente, também contamos convosco para esta jornada. Nós temos tido aqui na Vodafone a integração de algumas pessoas que vêm connosco às vezes fazer algum estágio, algum projeto, alguma área em concreto, quer na área de operações, quer na área de tecnologia, e, portanto, deixar-vos aqui um bocadinho o desafio de que a Vodafone tem, obviamente, muita disponibilidade para vos acolher, se vocês decidirem seguir esse caminho, quer na área de tecnologia, quer em outras áreas, e, portanto, era essa a mensagem que eu vos queria passar. E, do ponto de vista da apresentação, foi aquilo que nós preparámos, portanto, quer na vertente de tecnologia, quer trazer-vos aqui um bocadinho alguns dos use cases que nós temos estado a implementar na área de operações a cliente, e penso que agora temos algum espaço, se surgirem algum tipo de questões, ou para mim, ou para o Rui, ou para outros colegas da Vodafone que nós temos aqui disponíveis para endereçar as vossas questões. Bem, muito obrigada, António, pela apresentação.
Vamos agora proceder a algumas perguntas. Já vi que temos aqui perguntas no chat que já foram respondidas pelo Rui e pela Tânia. Se calhar vou fazer aqui esta pergunta do Gonçalo, que pergunta o seguinte: quanto tempo geralmente dura uma implementação de um RPA? Eu acho que depende. Diria que RPAs relativamente simples em termos de implementação, podem demorar para aí um mês e meio, portanto estamos a falar de fluxos que não são muito complexos, que não têm muitas ramificações, que os conseguimos desenhar bem, portanto uma pessoa com alguma experiência consegue implementá-lo, diria um mês e meio. RPAs mais complexos, que utilizam muitas das nossas aplicações core e que tenham muitas variantes em termos de cenários, em termos de processos, são sempre mais demorados e são sempre mais demorados também para acoplarmos um ponto que o Rui falou há pouco. Obviamente, todos estes robôs, sobretudo aqueles que interagem com aplicações que são para nós core, Siebel e outras, têm que ser muito testados, de forma a garantir que o robô, quando é colocado em produção, que corre bem e, portanto, que não corremos o risco do robô entrar em loop ou ter um problema qualquer em termos de implementação e fazer aquilo que não é suposto fazer em termos do seu output. Obrigada, António, pela resposta. Temos aqui uma pergunta da Mariana Almeida, para ambos. Ela pergunta qual foi o projeto que o Rui e o António gostaram mais de trabalhar e o que acharam mais desafiante. Vou deixar o Rui responder, depois comentarei se for esse o caso. Olha, eu posso dar assim um que possa. Eu trabalhei em vários projetos, muitos mesmo. Eu sou um bocadinho, portanto, faço um bocadinho também a área de transformação, portanto, em Special Projects na Vodafone, portanto, tenho vários muito desafiantes e muito interessantes. Mas assim, um que vocês se calhar conhecem e conseguir-vos tocar, tem a ver com aqueles alertas de SMS que vocês recebem quando há incêndios, não é? Em que foi feito um desafio aos operadores e o Vodafone acabou por liderar a solução, em que havia muito pouco dinheiro, portanto, da parte do governo, para implementar uma solução de alerta de incêndios, e nós, um bocado conhecendo também outros operadores Vodafone, e conseguimos desenhar uma solução que foi mesmo bastante económica. Eu sei que os valores que passaram na comunicação social parecem muito, mas a nível, nestas tecnologias de comunicações, 1 milhão de euros não é nada para uma coisa destas dimensões, portanto é só vocês perceberem isso, é para todos os operadores, e conseguimos entregar isso em tempo recorde, portanto, ou seja, foi uma coisa que é para o bem de todos, que foi bom, portanto, que a Vodafone ter liderado, porque pronto, nós tínhamos um bocadinho mais experiência e pensámos um bocadinho mais fora da caixa, como eu estava a dizer, e conseguimos fazer de uma forma automática, enquanto os nossos concorrentes não fizeram inicialmente de uma forma automática, depois automatizaram, nós fizemos logo de raiz de uma forma automática, ou seja, isto é uma coisa que vocês conhecem, há outros projetos, mas este é um que vocês conhecem, que vos toca a vocês, quando vocês estão no meio do norte e está um incêndio e vocês recebem um SMS, pronto, é aqui um bocadinho de nosso que nós ajudámos a criar isto, foi uma coisa criada, desenhada em Portugal, portanto não foi importada, e pronto, e deixou-me bastante satisfeito. Não sei se há mais questões, ainda há mais aqui algumas questões. Sim, temos aqui outra pergunta da Mariana, outra vez para o Rui. Ela pergunta qual foi a cadeira que menos gostou de fazer no técnico. A pergunta é difícil porque está no cadeirão. singular, não é? Acho que Porque está no singular. É o cadeirão. Sei lá, acho que deixa-me tentar dar uma volta um bocadinho mais positiva. Havia uma cadeira que eu achava que ia testar, que era Química no primeiro ano, que eu sempre fiz o 12º ano, sempre testei Química, mas depois acabei por adorar, porque eu sou muito física, pronto, eu sou muito física, e foi no primeiro ano do técnico que me ensinaram que a Química vinha da Física, mas eu percebi daqueles anos todos de Química para perceber, e pronto, eu passei a gostar, portanto, é só para dar aqui uma ótica mais positiva. Mas houve várias cadeiras, mas há uma atitude positiva que vocês devem ter, há coisas que vocês não pensam que não serve para nada, mas depois mais tarde há sempre alguma coisinha, ou a maneira de pensar, não a matéria, mas a maneira de pensar que tiveram de usar, que vos vai ajudar. Okay? Pensem assim, porque senão custa muito mais fazer as cadeiras. Ok, obrigada, Rui. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que aqui no chat já foram todas respondidas. A que mais gostou? Estão a perguntar a que mais gostou, Rui. Foram várias. Foram os últimos anos. Não, foi se calhar comunicação de imagem e antenas. Eu sou telecomunicações. Okay. São as que me lembro mais, são as do último ano, mas eu gostei de muitas.
Ok, outra pergunta do Gonçalo. Há quantos anos é que Uma pergunta difícil do Gonçalo Galante. Muito bem, Gonçalo. Eu já trabalho na Vodafone desde 1994. Pronto, eu trabalho há muito Não menos sempre tempo. na mesma área, com uma forma escolhida. Portanto, eu entrei para a área financeira, o meu background é de gestão, depois estive na área técnica durante alguns tempos, no IT, já passei por outras áreas e estou na área de operações de cliente desde 2004, 2005. Sim, eu trabalho desde o ano 2000, portanto, apenas há 21 anos. Portanto, mas gostei sempre muito de trabalhar na Vodafone, atenção. Portanto, em várias áreas e acho que é uma boa escola. Eu não sei se o António concorda comigo, mas acho que é uma boa escola. Concordo, se não Tem um concordasse, espírito... se calhar já não estaria na Vodafone. Não, e tem um espírito de camaradagem entre as várias áreas da empresa muito que eu não vi na outra empresa onde estive. Portanto, não vou dizer o nome, porque é um concorrente, não me fica bem. Mas eu acho que todas as pessoas que passaram pela Vodafone e que saíram continuam a dizer isso. Portanto, o ambiente de trabalho eu acho que é uma parte importante, principalmente dos primeiros anos, é muito bom e vocês são sempre muito bem recebidos e há muita ajuda entre as áreas. Mesmo áreas como, por exemplo, estou a falar de tecnologia, estamos a falar de Customer Operations, são áreas que, portanto, um é sempre culpado pelo problema dos outros, vamos assim, e não interessa dizer qual é, mas damos-nos muito bem e somos sempre muito colaborativos uns com os outros na Vodafone. A Mariana Almeida pergunta se tem um escorrega no escritório como a Google. Acho que não. António, Mas os nossos escritórios são espetaculares. Agora já não estamos lá há algum tempo, desde março do ano passado, que nós temos estado a trabalhar a partir de casa. Tivemos ali um interregno alguns em setembro, outubro do ano passado, em que alguns de nós ainda regressámos, não todos, mas alguns de nós ainda regressámos, mas os nossos escritórios são espetaculares. Mas nós temos uma piscina, temos um jardim japonês e temos uma prancha, mas nunca ninguém saltou. A água dá pelos joelhos, não se aconselha. Mas pronto, é o mais parecido que temos com um escorrega. Conhecido pelo Jardim dos Bambus. Se algum dia quiserem ir lá conhecer, sim. Quando for possível, ok? Quando for possível. Já agora, por curiosidade, tentem não ir ao fim do dia porque a chilreada dos pássaros é ensurdecedora, certo, António? É verdade. Qual é a melhor parte do escritório? Eu diria que a melhor parte do escritório é o convívio com os colegas, não é? Ok? Portanto, parte de interação pessoal, do convívio com os colegas, alguma camaradagem, é muito importante e é de facto um ponto que, apesar de tudo aquilo que nós temos feito em termos de atividades de engagement, desde que temos estado em casa, é uma parte que é difícil de minimizar em termos de impacto e que obviamente temos saudades um bocadinho do escritório também por causa disso. E penso que vocês também têm, do que sei, também têm um bocadinho de saudades disso, não é? Do convívio entre os alunos, na faculdade, nas aulas, os professores, portanto, obviamente é muito diferente do que o ensino à distância, não é? É verdade. Bem, acho que não temos mais perguntas, também já nos estamos a aproximar da hora. Se não tivermos mais nada a acrescentar, queria agradecer ao António e ao Rui por esta presença no webinar e à Vodafone, claro, e a todos os participantes. Damos por terminado aqui o webinar e apelo a ficarem por aqui para assistir à nossa sessão de encerramento, onde vamos ter o responsável pela primeira job shop do técnico, portanto, até lá. Muito bem. Obrigado a todos. Muito obrigada. Deus, obrigado.